Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Esse conteúdo, ele é comum para as disciplinas de Ciências Moleculares e Celulares, para os alunos do curso de Farmácia e Medicina Veterinária, e para a disciplina de Introdução à Biologia Celular e do Desenvolvimento, para os alunos de Fisioterapia e Veterinária também. Bom, nossa aula anterior, a gente estudou a respeito dos microfilamentos e microtúbulos de proteína que constituem ou formam uma trama, uma rede, uma teia que organiza a disposição dos componentes celulares no citoplasma das células eucarióticas. Dentre esses componentes, e de grande importância, a gente destaca as organelas citoplasmáticas, que é o objeto de estudo da nossa aula de agora. Células animais e células vegetais são células eucarióticas que compartilham entre si uma série de organelas e de estruturas que são semelhantes e outras não. Outras que nós só encontramos em um ou outro tipo de célula. Tanto a célula animal quanto a célula vegetal, por serem células eucarióticas, possuem um envoltório nuclear ou um envoltório nuclear ou carioteca, que compartimentaliza, delimita o material genético numa estrutura mais densa, né, chamada de núcleo, com o nucleolo no seu interior, e que a gente vai detalhar essa constituição na nossa próxima aula. O núcleo celular é o objeto de estudo da próxima aula. A gente tem aqui alguns poros nessa carioteca que permite a comunicação, né, entre o citoplasma e o núcleo. Então, a gente encontra essas estruturas tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Além disso, nós temos outras organelas que são objeto de estudo da aula de hoje, como retículo endoplasmático rugoso, essas vesículas achatadas empilhadas umas sobre as outras com grânulos de ribossomos na sua superfície, retículo endoplasmático liso, mitocôndrias, complexo ou aparelho de Golgi, formado por essas bolsas achatadas e empilhadas umas sobre as outras. Mas há estruturas que a célula vegetal tem, que a animal não tem, e vice-versa. No caso da célula vegetal, a gente destaca basicamente como um envoltório externo, além da membrana, tanto é que foi retirada uma parte aqui dessa estrutura para mostrar a membrana. Então, no caso da célula vegetal, externamente à membrana, a gente tem um envoltório que a célula animal não tem. Esse envoltório dá sustentação, suporte mecânico para a célula vegetal, que é a parede celular. Então, vegetais não têm osso, não tem esqueleto, não tem uma estrutura calcificada, né, de fosfato de cálcio. Só que a parede celular de cada célula vegetal, em conjunto, confere uma resistência muito eficiente, por isso que você pode ter aí vegetais com metros e metros de porte de altitude, tá? Além disso, a gente tem essa organela, que por vezes ela pode ocupar porcentagem considerável do volume do citoplasma da célula vegetal, em que ocorre o armazenamento de água e substâncias dissolvidas, que é o vacúolo. A gente coloca o vacúolo como uma característica diferencial da célula vegetal, porque toda célula vegetal tem vacúolo. Algumas células animais têm, por exemplo, as células adiposas, que armazenam gordura como reserva energética no interior de vacúolos. Mas não é toda célula animal que tem vacúolo. Por isso que a gente aponta o vacúolo como uma estrutura diferencial da célula vegetal. E além disso, aquelas organelas ali repletas de clorofila, que dá cor verde característica a alguns órgãos vegetais, principalmente folha, e que dota esses organismos com a capacidade de produzir o seu próprio alimento.
Então, planta, a partir de gás carbônico e água, é capaz de produzir a molécula orgânica de que ela necessita como alimento devido ao cloroplasto, tá? No caso das células animais, a gente tem uma organela que não é membranosa, formada pelos mesmos filamentos e microtúbulos do citoesqueleto. Na verdade, são 9 conjuntos de 3 microtúbulos, então 9 vezes 3, 27, chamadas de centríolos. Esses centríolos ainda não se tem atribuída a ele uma função em específico, a relevância e importância para a célula. Assim como algumas células animais têm vacúolo, algumas células de vegetais superiores têm centríolos, mas não são todas. Então, por isso que a gente aponta o centríolo como sendo uma característica diferencial da célula animal. Tá? Convergem ao redor do centríolo outras proteínas do citoesqueleto, formando o que a gente chama de centro celular. Acredita-se que ele participe da formação de cílios e de flagelos, tá? Mas não são funções assim muito relevantes e imprescindíveis para a célula, não. Essas estruturas que não são compartilhadas pela célula animal e vegetal, centríolo, cloroplasto, vacúolo e parede celular, não é objeto de estudo da aula de hoje. Hoje a gente estuda essas organelas, como retículos endoplasmáticos, mitocôndrias, aparelho de Golgi, que são comuns às duas. Então, começando pelos retículos endoplasmáticos. Os retículos endoplasmáticos nada mais são do que um conjunto de vesículas achatadas e túbulos que se mantêm interligados e se intercomunicam, formando um sistema contínuo de túneis que percorre o citoplasma. Deixa eu aproveitar aqui a figura, que isso fica mais claro. Olha lá. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso. Então, os retículos endoplasmáticos são um conjunto de vesículas achatadas e túbulos que se intercomunicam, formando um sistema contínuo de túneis que permitem o transporte e a passagem de substâncias. Então, uma substância ela pode passar aqui por essas vesículas achatadas, ó, e ela sair lá nos túbulos que formam o retículo endoplasmático liso, que é como se fosse uma rede de túneis que se intercomunicam, né? O retículo endoplasmático rugoso, a sua membrana é uma expansão, é um prolongamento da própria membrana da carioteca ou envoltório nuclear. Ele apresenta grânulos de ribossomos aderidos à sua superfície externa, daí ele ser de superfície rugosa, chamado de retículo endoplasmático rugoso. E o liso, ele é de superfície lisa. Ele não apresenta grânulos de ribossomos na sua superfície, né? E além disso, as suas membranas, ao invés de formarem vesículas achatadas, formam estruturas em forma de tubo. Tanto célula animal quanto vegetal possui retículos endoplasmáticos, tá? Nós distinguimos, então, esses dois tipos de retículos. O retículo endoplasmático rugoso, que alguns livros, né, simplificam esse nome como sendo ergastoplasma, e o retículo endoplasmático liso. Eles têm duas características diferenciais principais. As membranas do retículo rugoso vão formar bolsas, vesículas achatadas, e o liso, estruturas em forma de tubo. O rugoso é rugoso porque ele tem grânulos de ribossomos aderidos na sua superfície externa, e o retículo liso, a gente não encontra esses ribossomos. Isso reflete em diferentes funções para os retículos endoplasmáticos. O rugoso, por ter ribossomos, é o ribossomo responsável por isso, ele sintetiza proteínas e enzimas. Então, pessoal, todas as proteínas e enzimas que você necessita para a realização de suas atividades celulares e metabólicas, a informação genética para a síntese dessas proteínas e enzimas está no DNA. Essa informação genética ela é traduzida nos ribossomos, unindo moléculas de aminoácidos para formar aquela proteína ou aquela enzima de que eu necessito. Então, a partir dos aminoácidos, alguns deles sintetizados pelas próprias células,
outros que a gente só consegue obtendo da dieta, como aquela aula que a gente estudou sobre proteínas, né? Elas são unidas por meio de ligações peptídicas, formando um polímero. Esse polímero de aminoácidos, essa polimerização, essa união dos aminoácidos por ligação peptídica acontece nos ribossomos, tá? Nenhuma célula tem capacidade de sobreviver ou de apresentar atividade vital se ela não tiver proteína e enzima. Então, o retículo endoplasmático rugoso é imprescindível. Ah, professor, mas bactéria que é a célula procarionte não tem organela. Como é que ela sobrevive? Ela não tem organela, mas ela tem grânulos de ribossomos dispersos lá no citoplasma, não unidos a uma membrana de um retículo endoplasmático, mas tem ribossomos, grânulos distribuídos no seu citoplasma. Porque não tem como uma célula apresentar atividade vital sem ribossomos. Quem não tem ribossomos ou uma estrutura celular, e por isso que é um parasita intracelular obrigatório? Vírus. Vírus não tem ribossomos. Por isso que vírus não apresenta nenhum tipo de atividade se ele não estiver dentro de uma célula. Tá? O retículo liso, ele não tem ribossomos aderidos na superfície externa. Então, ele não tem função de sintetizar proteína e enzima. Ele sintetiza lipídios, óleos, gorduras, né? Então, ali, no retículo endoplasmático liso, há síntese de ácidos graxos para se unir ao glicerol e formar triacilgliceróis, né? Óleos, gorduras, síntese de fosfolipídios. Os fosfolipídios são os principais constituintes das membranas celulares. A gente viu que a membrana é formada por uma bicamada fluida, né, de fosfolipídios. Foi a aula da semana passada. Quem sintetiza esses fosfolipídios para formar a membrana é o retículo endoplasmático liso. E ainda algumas moléculas esteroidais, como o colesterol, né? Esse colesterol é importantíssimo para a formação dos sais biliares, a gente tem colesterol junto com os fosfolipídios formando as membranas, né? Os hormônios esteroidais só são formados a partir da molécula do colesterol, como estrógeno, progesterona, testosterona. Então, colesterol é muito importante. O problema é o excesso dele, o que você ingere da dieta, porque o seu retículo endoplasmático liso já sintetiza o colesterol que você necessita. Além disso, o retículo endoplasmático liso, ele é repleto de enzimas que degradam, metabolizam diversos tipos de substâncias. Então, a gente fala que o retículo endoplasmático liso participa da desintoxicação celular. O retículo endoplasmático liso é muito desenvolvido em células hepáticas, no fígado. Por isso que a gente fala que o fígado é o órgão metabolizador. Então, os medicamentos que você ingere para ele ser metabolizado e ser depurado, eliminado do corpo, as enzimas do retículo endoplasmático liso, dos hepatócitos, né? Das células hepáticas que fazem isso. O álcool, né? A ingestão de álcool em excesso pode levar a um quadro de intoxicação hepática, né, que é a cirrose, porque o fígado é que metaboliza todo e qualquer tipo de substância que você ingere, né? Então, tem a álcool desidrogenase, por exemplo, que vai degradar o álcool, e são enzimas que estão presentes no retículo endoplasmático liso do fígado, tá? As enzimas que degradam o medicamento no fígado é o citocromo P450, que a gente fala. Agora, no caso do álcool, é a álcool desidrogenase, tá? E além disso, pessoal, o retículo endoplasmático liso, nesses túbulos, ele armazena íons cálcio. E a gente sabe que o cálcio, ele é importantíssimo para a contração muscular. O deslizamento das moléculas de actina sobre miosina, que são moléculas de proteína do citoesqueleto que a gente acabou de estudar em nossa aula anterior, elas só se deslizam umas sobre as outras e promove a contração muscular na presença de íons cálcio, tá? Aqui uma outra figura para deixar bem claro essa estrutura dos retículos endoplasmáticos, né? Então, quando você tem aqui essas vesículas achatadas, cujas membranas são um prolongamento e uma continuidade da membrana da carioteca, com grânulos de ribossomos aderidos em sua superfície externa, você tem retículo endoplasmático rugoso.
Agora, quando essas membranas formam estruturas em forma de tubo, de superfície lisa, sem grânulo de ribossomos aderidos em sua superfície externa, você tem retículo endoplasmático liso. Os retículos endoplasmáticos, então, são um conjunto de vesículas achatadas e de túbulos que se intercomunicam por um sistema de túneis no citoplasma da célula eucariótica. Professor, Oi. me reforça a função dos ribossomos, por favor? Sintetizar proteína e enzima. Então, sem ribossomo, não tem como sintetizar proteína e enzima. Então, você, no retículo endoplasmático rugoso, é capaz de unir um aminoácido ao outro, por meio daquelas ligações peptídicas, para formar proteínas e enzimas. Então, aí o retículo endoplasmático rugoso, ele fica só por fazer essa síntese de proteína e enzima por causa da grande quantidade de ribossomos. Isso, essa funcionalidade dele é devido aos ribossomos. Curiosamente, na célula procarionte, os ribossomos são grânulos que ficam dispersos no citoplasma. E ele faz essa função normal de sintetizar proteína e enzima. Mas na célula eucariótica, a gente tem ribossomos dispersos no citoplasma, mas a maior parte deles ficam ali aderidas ao retículo endoplasmático rugoso, à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Aí isso aí nós vamos ver na segunda aula da unidade 4. Quando a informação genética é transcrita num RNA mensageiro, essa molécula, na hora que ela sai aqui do núcleo, ela já é traduzida, ela já passa pelo retículo endoplasmático rugoso, nos grânulos de ribossomo, para sintetizar a proteína e enzima a partir dessa informação genética. Por isso que o retículo endoplasmático rugoso está muito próximo ao núcleo, tá? Entendi, obrigada. Por nada, pessoal. Mais alguma dúvida? Bom, uma outra organela que nós temos é o complexo ou aparelho de Golgi, complexo ou aparelho golgiense, tá? A Golgi é escrito em letra maiúscula mesmo, que é o nome próprio, porque foi um cientista chamado de Camilo Golgi que identificou pela primeira vez essa estrutura no interior da célula, e aí o nome foi dado em homenagem a ele, tá? O complexo ou aparelho de Golgi é essa estrutura aqui, que semelhante ao retículo endoplasmático rugoso, ele é formado por essas bolsas achatadas, ó, que ficam empilhadas umas sobre as outras. Cada bolsinha dessa aqui, empilhada umas sobre as outras, como se fossem pratos em uma prateleira, a gente dá o nome de dictiossomo. E o conjunto de alguns desses dictiossomos formam as chamadas cisternas. E aí a gente tem conjuntos de cisternas, né? A gente tem os conjuntos de dictiossomos, as cisternas de uma face que a gente chama de face cis, e outras cisternas, um conjunto de bolsas de dictiossomos para uma face que a gente chama de face trans. As bolsas, né, os dictiossomos, as cisternas da face cis, são aquelas que estão mais próximas ou voltadas para a superfície do retículo endoplasmático rugoso. E as da face trans, as cisternas, né, o conjunto de bolsas ou dictiossomos da face trans, são aquelas que estão mais próximas da membrana plasmática ou celular que envolve a célula. Essas cisternas da face cis, elas são consideradas cisternas mais jovens, elas são mais novas, elas foram aquelas recém-formadas. E elas estão mais voltadas, né, para a região do retículo endoplasmático liso e o rugoso, mas principalmente o rugoso, aqui, ó, a face cis. Agora, a trans são cisternas, né, bolsas dictiossomos mais maduras e cujas membranas estão voltadas mais próximas à membrana plasmática. E as da face cis são mais jovens, tá?
É porque essas bolsas são formadas do retículo endoplasmático em direção à membrana. Por isso que essas bolsas aqui são mais jovens do que essas da face externa. Isso aqui é uma foto de micrografia eletrônica, microscópio eletrônico, por isso que você vê de uma forma assim tão nítida, porque em microscópio óptico você não consegue ver nenhuma organela, tá? Você só vê lá aquele líquido gelatinoso que é o citoplasma, né? Mostrando as vesículas achatadas do retículo endoplasmático rugoso. Ele tem algumas vesículas esféricas, que são essas extremidades aqui, ó, tá? Então, a gente tem lá vesículas achatadas e as vesículas esféricas. Essa aqui seria a face cis, mais voltada, mais próxima ao retículo endoplasmático rugoso, né? E a face trans seria essa região de cá. Então, é esse tipo de análise microscópica, né? Com grande detalhamento, porque o microscópio eletrônico aumenta, assim, em muitas vezes a visualização do material biológico, é que se faz, né? A projeção dessas imagens ilustrativas a partir do que é visualizado nesses microscópios, tá? Isso aqui é o complexo de Golgi de um hepatócito, se não me engano, de uma célula do fígado. Essas mais redondinhas, elas vão achatando com o tempo? Ou elas são assim mesmo, que é um, tipo assim, o modelo dela? É isso mesmo, elas vão. É porque, na verdade, quem doa membrana para formar as cisternas ou bolsas do aparelho de Golgi é o retículo endoplasmático rugoso. Então, essas vesículas se destacam do aparelho de Golgi na forma esférica, e aí elas vão se fundir com essas bolsas para formar essa estrutura achatada. E depois, essas bolsas achatadas da face trans também são capazes de liberar vesículas na forma esférica, tá? Então, por isso que geralmente essas vesículas esféricas estão voltadas ou para a extremidade da face cis ou para a extremidade da face trans. E essas que se soltam do aparelho de Golgi, o que que elas viram? Ou elas saem? Parece que elas estão indo ali rumo à membrana. Isso, elas estão indo em direção à membrana, participando de um processo que a gente vai falar agora, bem identificado por você, né? Você observou aqui que elas estão indo em direção à membrana, porque aqui elas irão se fundir para secretar esse conteúdo do interior dessa vesícula para o meio externo. Esse é um processo que a gente chama de secreção celular, e aí eu vou explicar isso agora, tá? Ok. É porque, assim, há um trabalho conjunto entre o retículo endoplasmático rugoso e o aparelho de Golgi. Geralmente, substâncias produzidas no retículo endoplasmático rugoso, elas são encaminhadas para as bolsas do aparelho de Golgi, aí lá elas são processadas para que elas possam ser encaminhadas na forma de vesículas em direção à membrana para serem eliminadas no meio externo. Exemplo que eu vou citar agora, mas eu vou mostrar melhor numa figura, o muco. Né? A gente acabou de falar do muco na nossa aula anterior, falando a respeito da asma. O processo inflamatório aumenta muito a quantidade de muco, porque o muco lubrifica os órgãos das vias aéreas, diminuindo o atrito e aderindo partículas de sujidades, né? Ou micro-organismos que possam ser inspirados do ar atmosférico. Só que o muco é uma proteína. E a gente acabou de ver que proteína e enzima é formada onde? Nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Só que eu preciso do muco no meio extracelular. Como que esse muco produzido no retículo endoplasmático rugoso vai para o meio extracelular? Por um processo de secreção celular, envolvendo o retículo endoplasmático rugoso, que libera a proteína na forma de vesículas, que se fundem com as membranas do complexo aparelho de Golgi. Lá essa proteína, ela passa por algumas, a gente fala por um processamento, tá? Onde ocorre a organização da estrutura tridimensional dessa proteína, em que ela vai receber uma nova parte da membrana do aparelho de Golgi, se destacar na forma de vesículas secretórias. Quando essa vesícula se aproxima da membrana, elas se fundem e o conteúdo dessa vesícula é eliminado por meio extracelular, tá? Essas membranas, pessoal, elas são muito fluidas, elas são muito elásticas, dinâmicas. Então, quando elas se aproximam umas das outras, elas se fundem, formando uma só. Pensa um prato com água e coloca ali algumas gotículas de óleo.
Se aquelas gotículas elas se aproximarem, elas vão se fundir, formando uma só. E a membrana, por ser fosfolipídica, ela tem essa propriedade dessa fusão, tá? Então, funções do complexo do aparelho de Golgi. Só fazendo uma recapitulação aqui que é importante fazer essa relação. Proteínas e enzimas são sintetizados no retículo endoplasmático rugoso. Lipídios são sintetizados no retículo endoplasmático liso. E açúcar, carboidrato, é sintetizado no complexo aparelho de Golgi, tá? Então, essa é uma das funções dessa organela. Aqui, de novo, uma figura ilustrativa, né, do aparelho ou complexo de Golgi, mostrando as bolsas achatadas, os dictiossomos, conjunto de alguns desses dictiossomos voltados para a face do retículo endoplasmático rugoso é a face cis, e aquelas voltadas, né, essas bolsas achatadas, os dictiossomos, o conjunto dessas bolsas para a membrana celular é a face trans. As cisternas ou bolsas da face cis são mais jovens do que a da face o quê? Da face trans. E entre as duas você tem ali umas bolsas intermediárias. Bom, como adiantado ali no slide anterior, retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi trabalham conjuntamente num processo chamado de secreção celular. Substâncias que precisam ser secretadas, ou seja, para que elas exerçam a sua função no meio extracelular, fora da célula, elas são eliminadas por um trabalho conjunto entre retículo endoplasmático rugoso e o complexo ou aparelho de Golgi. Então, por exemplo, proteínas, enzimas, se elas vierem a atuar no meio extracelular, elas precisam ser secretadas, porque elas foram produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. E secretar, pessoal, é diferente de excretar. Excreta não é secreção. Excretar é eliminar substâncias que não têm mais utilidade para o organismo. Então, urina, fezes é excreção. Agora, secreção é eliminar substâncias que são úteis ao organismo. Então, um exemplo que eu dei para vocês foi o muco, né? Então, o muco é uma proteína que precisa estar no meio extracelular, lubrificando as vias aéreas, aderindo partículas e sujidades, né? Micro-organismos inspiradas pelo ar atmosférico. Por ser uma proteína, o muco ele é sintetizado a partir da informação genética contida no DNA. A gente vai ver esse processo direitinho em aulas posteriores. Que transcreve essa informação para o RNA mensageiro e nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, esse RNA mensageiro é traduzido, né? Você une os aminoácidos por ligações peptídicas para formar aquela proteína. Essa proteína ela é envolvida por um pedaço da membrana do retículo endoplasmático rugoso e se destaca na forma de vesículas. Essas vesículas, ao se aproximar das bolsas, das cisternas, da face cis do retículo do aparelho de Golgi, elas se fundem e essa proteína, no interior das bolsas do aparelho de Golgi, ela vai passar por um processo de empacotamento, de processamento. Ela vai adquirir aquela estrutura secundária, a terciária, até que ela esteja pronta a exercer a sua função. Aí ela é deslocada ao longo dessas bolsas. O complexo ou aparelho de Golgi vai envolver essas proteínas doando um pedaço de sua membrana, que vão se destacar na forma de vesículas secretórias. Essas vesículas vão ter a proteína no seu interior envolto por um pedaço da membrana do complexo ou aparelho de Golgi, e quando se aproximam da membrana, elas se fundem e o conteúdo do interior dessas vesículas é eliminado no meio extracelular. Por exemplo, o muco, tá? Enzimas, pessoal, enzimas hepáticas, né? As células, enzimas hepáticas ou do pâncreas, por exemplo, que são enzimas digestórias, enzimas digestórias do intestino. Essas enzimas, elas precisam atuar no meio extracelular, na luz do órgão aonde está quem? O bolo alimentar.
Só que essas enzimas, assim como qualquer proteína, é sintetizado dentro da célula. Como é que você elimina ela para a luz do órgão? Por meio de um processo de secreção celular, envolvendo retículo endoplasmático, onde essas enzimas são sintetizadas, e complexo aparelho de Golgi, onde elas são processadas, empacotadas e eliminadas na forma de vesículas para serem secretadas para o ambiente externo. Então, os ácidos pancreáticos, né, que produzem as enzimas pancreáticas, elas secretam as suas enzimas por esse processo. Enzimas digestórias do intestino são sintetizadas no interior da célula, envolvendo retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi, para que elas possam ser eliminadas na luz do órgão. O aparelho de Golgi, além de sintetizar carboidratos e participar desse processo de secreção celular, essas bolsas achatadas servem também como fonte de armazenamento para alguns tipos de substâncias, tá? E o aparelho ou complexo de Golgi tem uma importante função também durante a maturação e formação do gameta masculino, que é o espermatozoide, tá? O espermatozoide, pessoal, nós vamos ver daqui umas 3 aulas os processos de divisão celular, né? E a divisão celular para formar gametas não é a mitose e a meiose. A gente tem lá nos testículos umas células germinativas chamadas de espermatogônias, que vão se dividir para formar o espermatozoide. A espermatogônia é uma célula normal, com membrana, citoplasma, núcleo, com todas as suas organelas, tá? Só que esse espermatozoide, de acordo com que ele é amadurecido para sua formação, ele vai perdendo os componentes celulares, porque ele tem que ser uma célula muito leve para nadar ativamente com o flagelo, né? Nas superfícies úmidas do aparelho reprodutor feminino e fecundar o óvulo. Quando essas células estão se dividindo, o retículo endoplasmático rugoso das espermatogônias produzem muitas enzimas que são enviadas para as bolsas, para as cisternas do complexo aparelho de Golgi. Essas bolsas vão ficando tão repletas dessas enzimas que elas vão se fundindo umas às outras e formando uma estrutura única, que é chamada de acrossomo. E esse acrossomo, que é essa estrutura aqui, ele migra para a ponta, para a cabeça do espermatozoide, porque quando ele se aproxima do óvulo, essa bolsa se rompe e as enzimas do interior desse acrossomo, elas vão digerir a parede do óvulo, permitindo a penetração do núcleo do espermatozoide ao núcleo do óvulo para formar o embrião. O espermatozoide só contribui com o núcleo. Por isso que o óvulo tem grãos de vitelo, porque é lá que o embrião vai desenvolver e precisa de substâncias nutritivas, né? Essa peça intermediária aqui, ó, do espermatozoide é repleta de mitocôndrias. Ó, as mitocôndrias aqui, ó. Por quê? Porque a mitocôndria produz energia e o flagelo precisa de muita energia para o batimento dele, né? E a cabeça, em que você tem o acrossomo e o núcleo. O que vai penetrar é só o núcleo. O acrossomo é uma estrutura formada pela fusão das bolsas do complexo aparelho de Golgi, quando o retículo endoplasmático rugoso enviou as enzimas ali que vão digerir a parede do óvulo, tá? Então, a gente também atribui ao aparelho de Golgi a função de formação do acrossomo no espermatozoide. Aula da semana passada, a gente viu que a membrana celular ela é formada por uma bicamada fluida de fosfolipídios, tem essas duas linhazinhas aqui, né? Com um mosaico, ou seja, com uma mistura de diferentes tipos de proteínas aderidos na sua superfície externa. Essas proteínas atuam como canais para o transporte de substância, como receptores para hormônios, né? Ou participando das sinalizações celulares, que foi conteúdo da aula da semana passada também.
Essas proteínas, pessoal, foram sintetizadas aonde? Sempre, se é proteína, nos grânulos de ribossomo do retículo endoplasmático que? Rugoso, que após sintetizar essas proteínas, são enviadas na forma de vesículas para as bolsas ou cisternas do complexo aparelho de Golgi. Lá, essa proteína, ela passa por uma pequena modificação, por um processamento. Tá vendo que a estrutura dela muda um pouquinho? Para a formação da estrutura terciária, da estrutura secundária, terciária, até ela estar apta a exercer a sua função. Da onde ela vai se destacar na forma de vesículas secretórias. Essas vesículas vão se fundir com a membrana da célula. E essas proteínas, ao invés de serem excretadas, secretadas para o meio externo, elas vão ficar aderidas à superfície dessa membrana, uma vez que a função delas é atuar como receptoras, né, por hormônios ou participar de sinalizações celulares diversas. Então, assim, o trabalho conjunto entre retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi na síntese de proteínas e no processamento e endereçamento delas é extremamente importante, tá? A face cis sempre voltada para o retículo endoplasmático rugoso e a face trans sempre voltada para o quê? Para a superfície da membrana. Lisossomos. Os lisossomos são organelas esféricas no interior do citoplasma das células, o quê? Eucarióticas, tá? Repletos de enzimas capazes de digerir diferentes tipos de partículas. Então, a gente atribui aos lisossomos a função de digestão intracelular, a digestão que ocorre dentro das células, tá? O lisossomo, pessoal, ele nada mais é do que uma vesícula produzida a partir do retículo endoplasmático rugoso e do aparelho de Golgi. Só que é uma vesícula que não vai ser secretada, que não vai fundir com a membrana da célula. Uma vesícula que vai permanecer ali no citoplasma da célula eucariótica. Por quê? Porque o que ele tem no seu interior? Enzimas. Enzima produzida no retículo rugoso. E a membrana dele é fornecida pelas bolsas do aparelho ou complexo de Golgi, tá? Então, as enzimas digestórias dos lisossomos são sintetizadas nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, enviadas na forma de vesículas para as cisternas ou bolsas do complexo de Golgi. Lá essas enzimas são processadas, né, passam por um processo de amadurecimento. O complexo aparelho de Golgi envolve essas enzimas fornecendo um pedaço de sua membrana, e o lisossomo, então, se destaca na forma de uma vesícula do complexo aparelho de Golgi. Essa vesícula, contendo as enzimas no seu interior, nada mais é do que essa organela, o lisossomo. Tá? Qualquer partícula que venha a ser englobada pela célula, ela necessita de ser digerida, degradada, para que você reaproveite as moléculas da degradação e da digestão dessa partícula para a célula utilizar nas suas diversas atividades metabólicas, tá? Como que é que essa partícula englobada pela célula é digerida? A partícula é envolvida por um pedaço da membrana, então ela passa para o interior da membrana, ela passa para o interior da célula, para o citoplasma, envolvida por um pedaço da membrana. Aí o lisossomo se aproxima, funde a sua membrana com a membrana da partícula, né, que foi englobada, se funde, as enzimas digestórias vão degradar, digerir essa partícula, os produtos úteis dessa digestão passam para o citoplasma da célula e a célula aproveita para as suas atividades metabólicas, tá? Aqui também está sendo demonstrado um outro processo de digestão celular, que é quando uma organela está degradada, desgastada, envelhecida, o lisossomo se aproxima dela, funde a membrana com a membrana da organela e digere ela. E você reaproveita as moléculas da digestão dessa organela para renovar e produzir novas organelas. Por isso que a gente chama de vacúolo autofágico, quando o lisossomo se funde com essa organela desgastada. Porque
Fagem significa comer e auto a si próprio. Então, a célula vai comer partes de si própria para renovar suas estruturas, tá? Não é que ela está degradando e destruindo partes dela mesma, é porque já é uma organela envelhecida, tá certo? Esse processo de autofagia é muito importante, pessoal, porque tem células que depois que você nasce, elas nunca mais se dividem. Neurônios, células nervosas é um exemplo, músculo, tá? A quantidade de neurônio e de músculo que você nasce é que você vai ter ao longo da sua vida. Então, constantemente está acontecendo autofagia lá dentro dessas células para renovar as organelas, né? Você não vai passar a vida toda com as mesmas organelas. Então, esse processo de autofagia, por mais que a célula esteja degradando partes dela mesma, é essencial para a renovação dessas estruturas celulares. Então, os Uma lisossomos... doença, desculpa, Não, pode... uma doença degenerativa, então seria um mau funcionamento dos lisossomos? Poderia ser, no caso? É muito bem pensada a sua interpretação. A doença degenerativa, ela é mais complexa, ela vai envolver outros processos. Por exemplo, a grande exposição da célula a radicais livres, tá? Espécies reativas do oxigênio, que acabam induzindo o DNA a sofrer algumas alterações, algumas mutações. Mas, pense comigo, se a síntese das proteínas e enzimas, e isso envolve as enzimas do lisossomo, é controlada pelo DNA, que é o material genético, e se ele passou por alguma alteração induzida por radicais livres, e essa alteração é o que caracteriza doenças degenerativas, a produção das enzimas do lisossomo pode ficar prejudicada. Se a produção dessas enzimas do lisossomo fica prejudicada, o processo de autofagia fica prejudicado, a renovação celular fica prejudicada, a célula acaba se tornando envelhecida, a célula não começa mais a exercer as suas funcionalidades de maneira eficiente e várias funções metabólicas do organismo vão ficar comprometidas, e isso caracteriza doenças do tipo Parkinson, esclerose múltipla, que, como muito bem dito por você, podem estar associadas a uma falha nessa ação dos lisossomos na renovação celular, tá? Que doido. É tudo muito sincronizado, né? Assim, é muito complexo, mas é tudo muito sincronizado. É uma máquina perfeita, assim, né? O organismo humano. O organismo dos seres vivos como um todo, né? Então, pessoal, lembre que lisossomos são essas vesículas arredondadas, contendo membranas fornecidas pelo aparelho de Golgi e enzimas produzidas no retículo endoplasmático rugoso que digerem partículas, substâncias englobadas pela célula e organelas envelhecidas, né? Num processo que a gente chama de autofagia, tá? É tão interessante, pessoal, que as enzimas do interior dos lisossomos que degradam substâncias, elas só trabalham bem em pH ácido. Então, depois que o lisossomo foi produzido por uma ação conjunta entre o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático rugoso, a sua membrana, por meio de proteínas, bombeia íons de hidrogênio para o interior dele, porque as enzimas dos lisossomos só trabalham bem em pH ácido. Por que isso acontece? Porque se eventualmente esse lisossomo se romper, pessoal, o citoplasma da célula não é ácido. E aí essas enzimas não trabalham bem. E aí essas enzimas não degradariam todos os componentes do citoplasma daquela célula, caso acidentalmente essa membrana do lisossomo venha a se romper. Por isso que o seu interior é altamente o quê? Altamente ácido, tá? Essas enzimas, né, digestórios dos lisossomos são chamadas de hidrolases, porque elas são capazes de degradar substâncias por meio da adição de moléculas de água. As enzimas do retículo endoplasmático, as enzimas dos lisossomos digestórios, como eu disse, por ser enzima, como qualquer proteína, é produzida nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, enviadas para as bolsas ou cisternas do aparelho de Golgi, onde ela é processada, empacotada e ela se desprende na forma de uma vesícula, que nada mais é do que o lisossomo. Os lisossomos digerem partículas englobadas tanto por fagocitose como por pinocitose. Fagocitose, globalmente partícula sólida.
Então, quando a célula engloba uma partícula sólida, fagocitose. Se essa partícula fosse líquida, era pinocitose. Mas o processo de digestão é da mesma forma. Os lisossomos não só digerem partículas englobadas por fagocitose ou pinocitose, por um processo de autofagia, em que a célula vai comer partes de si mesma, ela se aproxima de organelas desgastadas, envelhecidas, degradando-as e reaproveitando os produtos dessa digestão para a renovação celular. A autofagia é um processo de extrema importância, um processo fisiológico imprescindível para que as células mantenham as suas organelas renovadas e as suas atividades celulares desempenhadas de maneira eficiente, né? E como muito bem colocado pela nossa colega e que foi citado, né? Esse processo está prejudicado em doenças degenerativas. As organelas desgastadas, então, pelo uso, são eliminadas e substituídas por organelas novas. Pense isso no neurônio, importantíssimo, né? O neurônio nunca mais se divide. Os neurônios que você tem ao longo que você nasce é o que você vai ter ao longo da sua vida, pessoal. E o que você vai fazendo ao longo dos anos? Você vai destruindo eles. Má alimentação, não prática de atividade física, o sedentarismo, uso de drogas lícitas e ilícitas que sejam, até o uso de álcool, ele destrói neurônios. E por isso que com a idade, né, você já foi exposto a tanto radical livre, a tantas toxinas, que vem vindo mesmo a caduquice, né, aquela perca de memória, o funcionamento do sistema nervoso ele já não ocorre mais com a mesma eficiência, né? Sem contar, caso você venha ter algum acidente, algum trauma, ou até mesmo um AVC, que vai lesionar uma parte do cérebro, da coluna, e aquela função desempenhada por aquela região vai ficar prejudicada. Se não, se assim o fosse, essas células se dividiriam e você conseguia recuperar aquela função. Na verdade, o que você consegue fazer por fisioterapia, por exemplo, é condicionar uma outra região do cérebro que já tem a função dela de assumir aquela função da região que foi lesada. Mas ainda assim a função não é desempenhada como antes, né? Músculo também. Todo ser humano, um bebê, uma criança, a um atleta de grande porte, ele tem a mesma quantidade de músculos. O que muda do indivíduo para o outro é o volume do músculo, é a hipertrofia. Hipertrofia é aumento do volume do músculo. Mas não tem hiperplasia. Hiperplasia é aumento no número de células. Músculo, ele não se divide mais. Ele só muda, ele só modifica de um indivíduo para o outro o volume dele, que é a hipertrofia, tá? Agora, células da pele, do intestino, fígado, sanguíneas, está constantemente se dividindo, está constantemente sendo renovada. Então, essas células que se dividem muito rapidamente, os lisossomos não trabalham muito em autofagia, não, tá? Autofagia é mais para essas células que não se dividem ou que se dividem em baixa quantidade. Então, por exemplo, uma célula do fígado, né? Às vezes tem tumor de fígado aí que você remove 2/3 dele, sobra 1/3. E, por vezes, ela é capaz de se regenerar por completo. E é um órgão muito grande, tá? Mas é porque suas células se dividem muito. Intestino, as células se dividem muito também. Células da pele, né? Estão constantemente sendo renovadas também. Então, aqui, pessoal, novamente, uma figura ilustrativa para ilustrar o processo de digestão intracelular envolvendo os lisossomos. Então, aqui já nem representou mais o retículo endoplasmático rugoso. Ele estaria aqui, né? Onde as enzimas do lisossomo é sintetizada, enviada na forma de vesículas para as bolsas ou cisternas do aparelho de Golgi. Lá essas enzimas são processadas, recebe um pedaço da membrana do aparelho de Golgi e se destaca na forma de uma vesícula, contendo as enzimas digestórias no seu interior. Essa vesícula é o lisossomo propriamente dito, que a gente chama de lisossomo primário. Quando uma partícula é englobada, e se ela for sólida por fagocitose, se for líquida por pinocitose, ela passa para o interior do citoplasma da célula envolvida por um pedaço de membrana. Se ela for envolvida por fagocitose, a partícula envolvida pela membrana é chamada de fagossomo.
Se ela for envolvida por pinocitose, a partícula líquida envolvida pela membrana é chamada de pinossomo. O lisossomo primário, ele se aproxima tanto do fagossomo ou do pinossomo, para que as membranas possam se fundir, lembra como se fossem duas gotículas de óleo se aproximando, e as enzimas, então, do lisossomo é capaz de promover a digestão daquela partícula englobada. Quando o lisossomo primário se une à membrana do fagossomo ou pinossomo, você tem um lisossomo secundário, que é o vacúolo digestivo, que é onde a partícula já está sofrendo digestão do quê? A partir das enzimas desse lisossomo. Os produtos, as moléculas úteis dessa digestão, saem do interior do vacúolo digestivo e vai para o citoplasma da célula, e a célula reaproveita essas moléculas para alguma atividade metabólica, para sintetizar alguma outra substância. Fica dentro do vacúolo digestivo só os restos não digeridos. Aí, depois que todas as partículas ou moléculas importantes saíram do interior dele e foram para o citoplasma, resta ali só os restos não digeridos, aí você tem o que se chama de lisossomo terciário, que é o vacúolo residual. Você só tem resíduos da digestão da partícula. Esse vacúolo residual funde a sua membrana com a membrana da célula, eliminando no sangue esses restos não digeridos, esses resíduos, que vão ser filtrados lá, liberado aonde? No sangue, né? Aí esse sangue chega nos rins, onde é filtrado, forma urina e você elimina para o ambiente externo. Esse processo de eliminação dos restos não digeridos do vacúolo residual, a gente chama de defecação celular, plasmocitose ou exocitose. Exocitose, para fora. Englobar partículas seria uma endocitose. Exocitose é eliminar para fora, tá? O lisossomo primário funde com membranas de fagossomo e pinossomo para digerir partículas, mas ele pode se fundir com membranas de células envelhecidas para degradá-las e aproveitar os produtos dessa digestão para renovação celular. Quando o lisossomo se funde com membrana de células envelhecidas, você tem o que a gente chama de vacúolo autofágico. Os produtos úteis dessa degradação ou dessa digestão, essas moléculas, são utilizadas para a renovação e produção de novas organelas. Só ficam os restos não digeridos, constituindo o vacúolo residual, que também tem que passar pelo processo de plasmocitose ou defecação celular. Então, de novo, uma figura ilustrando o mesmo processo, partículas sólidas englobadas por fagocitose ou partículas líquidas englobadas por pinocitose. A partícula líquida recebe um pedaço da membrana e passa para o citoplasma da célula. A partícula envolvida por um pedaço da membrana é o pinossomo. A partícula sólida englobada por um pedaço da membrana da célula é o fagossomo. O lisossomo, que foi produzido a partir do retículo endoplasmático rugoso e do complexo aparelho de Golgi, se aproxima tanto do fagossomo como do pinossomo para promover a digestão da partícula líquida ou sólida englobada. Quando o lisossomo se funde com a membrana do pinossomo ou do fagossomo, forma-se o que a gente chama de lisossomo secundário, porque esse aqui seria o lisossomo quê? Primário, ou vacúolo digestivo. Então, o lisossomo, com a membrana fundida ao pinossomo ou fagossomo, promove a digestão da partícula o quê? Da partícula englobada, tá? Os produtos úteis dessa digestão saem do interior do vacúolo digestivo em direção ao citoplasma da célula para serem reaproveitados, né, para a síntese ou produção de novas moléculas, tá? O que fica dentro do vacúolo digestivo agora são só os restos não digeridos, constituindo o que a gente chama de vacúolo residual. O processo de digestão pelos lisossomos pode acontecer não só para digerir partícula sólida englobada por fagocitose ou partícula líquida englobada por pinocitose, mas também para se aproximar de organelas envelhecidas, e quando o lisossomo se funde com a membrana da organela envelhecida, há a formação do que a gente chama de vacúolo autofágico. Os produtos úteis, né, dessa digestão vão ser transportados para o citoplasma da célula.
para serem reaproveitados, né, para a síntese de novas organelas. O que fica dentro do vacúolo autofágico são os restos não digeridos, constituindo também o vacúolo residual. E esses vacúolos residuais precisam se fundir com a membrana da célula para eliminar esse conteúdo no sangue, para que esse sangue, ao passar pelos rins, possa filtrar essas toxinas, formar a urina e ser eliminada para o ambiente externo, né? Esse processo de eliminação do vacúolo residual a gente chama de defecação celular ou plasmocitose, ou ainda exocitose. Exocitose, plasmocitose ou defecação celular, como se a célula estivesse defecando, eliminando os restos não digeridos. Olha lá, a membrana do vacúolo residual se fundir na membrana da célula. Aqui é um desenho mostrando as membranas com aquela bicamada fosfolipídica, né? Que é aquela região mediana, ó. Aqui uma camada, aqui outra. E os restos não digeridos. E essas membranas são muito fluidas, é como eu disse para vocês. Imagine um prato com água e as gotículas de óleo. Essas gotículas de óleo seriam a vesícula. Quando elas se aproximam, elas são capazes de se fundir. Então, as membranas elas são altamente dinâmicas, fluidas, de uma maneira comparativa semelhante a essas gotas de óleo se fundindo. Tá? Aqui a defecação celular ou plasmocitose. Isso aqui fica no sangue, filtra nos rins, mistura com água, forma a urina e elimina para o ambiente externo. Por isso que rim é órgão vital, pessoal. Se os seus rins entram em insuficiência, você tem que ir para hemodiálise. Você tem que partir para uma máquina realizar a depuração dessas toxinas. Porque senão elas vão se acumulando no seu organismo e o acúmulo delas, sem os seus rins funcionar em poucos dias, já se acumulou no cérebro, em outros órgãos, o funcionamento desse está completamente prejudicado, vem a óbito mesmo, tá? Então, a hemodiálise é retirar o sangue do corpo, passar por uma máquina, lá o sangue é filtrado e devolvido para o organismo sem essas toxinas, tá? Por isso que quem está em hemodiálise está em fila de transplante, porque tem que ter um rim que funcione adequadamente, tá? Tem uma outra máquina que faz isso com a função pulmonar. É a oxigenação por membrana extracorpórea. Quando a intubação, né, não é o suficiente para promover a troca gasosa, que é o que está acontecendo na COVID, que prejudica muito a função pulmonar, o paciente é intubado, né? Só que a intubação é um processo muito complexo. A maioria dos pacientes intubados hoje não estão voltando porque falta de preparo de profissionais que não estão fazendo a intubação de maneira adequada. Mas a intubação é para melhorar, é para você descansar o pulmão e a máquina realizar essa troca gasosa pelo organismo. Quando isso não é o suficiente, você tem que retirar o sangue, passar por uma máquina de oxigenação por membrana extracorpórea, que vai fazer essa troca gasosa no lugar do organismo e retornar o sangue rico em oxigênio. Tá? Só que isso é por um tempo, né? Se o organismo não conseguir recuperar isso depois sozinho, aí ele não vai passar o resto da vida dependente daquela máquina, não tem como. Uma outra organela igual ao lisossomo. Uma outra organela igual ao lisossomo, que tem enzimas no seu interior, produzidas no retículo endoplasmático rugoso, processadas, empacotadas e destacadas na forma de uma vesícula a partir das membranas do complexo aparelho de Golgi, são os peroxissomos. Até o nome é semelhante. A única coisa que muda do lisossomo para o peroxissomo é o tipo de enzima que está no interior da vesícula. Nos lisossomos são hidrolases, enzimas digestórias. No caso dos peroxissomos, também são organelas esféricas, tá vendo? Produzidas a partir, né, do retículo endoplasmático rugoso e do aparelho de Golgi. São enzimas do tipo oxidase e catalase. Então, lisossomo,
hidrolase. Peroxissomos, oxidases e catalases, tá? O que essas enzimas fazem? As oxidases, elas são enzimas que, para neutralizar espécies reativas do oxigênio, elas vão transferir átomos de hidrogênio de diversos tipos de outras moléculas ou substratos para o oxigênio. Então, a oxidase é uma enzima que transfere átomos de hidrogênio para o oxigênio. E quando se faz isso, por meio dessa enzima que é uma oxidase, você tem a produção de H2O2, que é chamado de peróxido de hidrogênio. É a água oxigenada, que é altamente tóxica. Então, você neutraliza espécies reativas do oxigênio, mas você cria um metabólito tóxico, que é o peróxido de hidrogênio. Só que o próprio peroxissomo tem uma outra enzima chamada de catalase, que pega o peróxido de hidrogênio e cliva ele, quebra a molécula por meio de uma enzima chamada de catalase em água e gás oxigênio, que são moléculas inofensivas, né? E, na verdade, importantes para o organismo. Então, o peroxissomo, ele participa meio como se fosse uma desintoxicação celular, tá? Ele é importante por conter catalase, uma vez que o peróxido de hidrogênio, que se forma nos peroxissomos, é um oxidante energético tóxico para as células. Por isso que eu tenho que degradar em água e gás oxigênio, tá? Eu tenho um pouquinho de catalase também, pessoal, no sangue. Por isso que quando você tem algum corte e você pinga água oxigenada, a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. O que é que você observa? A eliminação de bolhas, não é? Não formam-se bolhas ali? É porque é a degradação da molécula da água oxigenada em água e gás oxigênio, aquelas bolhas lá do gás oxigênio. Geralmente você faz isso para matar bactérias anaeróbicas. Tem bactéria que não suporta o oxigênio, né? A bactéria causadora do tétano, por exemplo. Quando você tem um corte com um objeto enferrujado, né? Ou que estava em locais aprofundados no solo, por exemplo, uma faca enferrujada que estava no solo durante muito tempo. Essas bactérias do tipo tétano, elas são comuns de serem encontradas nessas regiões ou nesses objetos enferrujados, porque é onde você tem uma baixa concentração de oxigênio, tá? E a última organela que a gente vai falar hoje é aquela que tem aquele formato alongado, parece, né, semelhante a um pão. Toda figura, né, ilustrativa de uma célula eucarionte, ela vai trazer o aspectozinho de uma mitocôndria, tá? Então, olha aqui. A gente sempre vai ter a ilustração de mitocôndrias em desenhos ilustrativos de células eucarióticas, tá? Mitocôndria, mitocôndria. Mitocôndria, mitocôndria. A mitocôndria é, assim, uma organela importantíssima. Ela é considerada a usina de força da célula. E ela tem aquele aspectozinho lá, porque ela tem uma característica diferencial em relação às outras organelas. A mitocôndria, ela é formada por duas membranas. A mitocôndria ela tem uma membrana dupla, tá? Uma membrana externa, que é a membrana exterior, que é lisa, tá vendo? E uma membrana interna que sofre dobras e projeções para o interior, formando o que a gente chama de crista mitocondrial. Então, isso aqui é uma crista, outra crista. Então, a membrana externa ela é lisa e a membrana interna ela sofre umas dobras, umas projeções. Como são projeções para o interior, a gente chama de invaginação.
Se fosse para fora, seria a evaginação. E essas dobras, essas projeções formam as cristas mitocondriais, que são essas estruturas aqui, ó. Entre a membrana externa e a membrana interna, você tem essa região aqui, ó, que é o chamado espaço intermembrana, tá? Então, essa região aqui é o espaço intermembrana. Função das mitocôndrias: produção de energia na forma de moléculas de ATP. Essa produção de energia ocorre a partir das moléculas de alimento num processo que a gente chama de respiração celular, já trabalhado por nós. Então, você pega a molécula orgânica de alimento, geralmente um carboidrato, né, um açúcar, a glicose, reage com gás oxigênio, e como produto dessa digestão, você libera gás carbônico, água e moléculas de ATP, que é a forma pelo qual o organismo consome, né, ou utiliza energia para realizar toda e qualquer atividade, atividade metabólica ou celular, que requeira gasto de energia, tá? Os transportes ativos, em que a gente estudou a aula passada, as bombas de sódio e potássio, né? Por exemplo, quando há gasto de energia, esse gasto de energia é na forma de moléculas de ATP, tá? Porque é o seguinte, pessoal, quando você precisa da energia, o ATP ele é clivado em ADP então ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Eu tenho 3 grupamentos fosfato, tá? Quando a molécula é clivada, você tem adenina ou adenosina difosfato, ou seja, 2 fosfatos. O terceiro foi eliminado aqui. Quando você faz essa quebra de ATP em ADP mais um fosfato separado, né? Porque se tivesse mais um aqui seria o ATP. Isso promove a liberação de quê? De energia, tá? A quebra da molécula do ATP. De novo, pessoal, dentro daquele contexto da nossa aula anterior, em que a gente falou da poluição em grandes metrópoles, né? Em que nós temos lá uma atmosfera até acinzentada devido à liberação da fumaça proveniente da queima de combustíveis, de veículos, né? Com muitas toxinas, fuligem, as indústrias petroquímicas, de fertilizantes, siderúrgicas, ao eliminarem metais pesados, poluentes gasosos, líquidos, né, na atmosfera, contribuem muito para a poluição. Isso é muito característico, né, no estado de São Paulo. Em algumas cidades, como Cubatão, né, que a gente viu, que por abrigar uma grande quantidade de indústrias, a gente tem esse processo aí mais pronunciado e que acaba contribuindo muito para o desenvolvimento de algumas doenças, né? Um dos gases poluentes ou das toxinas, né, eliminadas pelo escapamento de automóveis, pessoal, é o chamado monóxido de carbono ou gás carbônico. Então, ó, CO2 é o gás eliminado pelo organismo, né, produzido no processo de respiração celular. Como são 2 átomos de oxigênio, dióxido de carbono, é o CO2. O liberado pelos automóveis é o monóxido de carbono, é um oxigênio só, tá? É um gás altamente tóxico e asfixiante, que a gente vai ver. Olha lá, Carmen, estudante da cidade de São Paulo, se locomove de metrô diariamente para chegar à escola e, portanto, está exposta constantemente ao monóxido de carbono
expelido pelos veículos. Em alguns momentos, ela sente falta de ar e confusão mental. Pense como esse gás age sobre a célula e afeta suas organelas. Bom, pessoal, nós temos no sangue uma célula chamada de glóbulo vermelho, hemácia ou eritrócito, né? Que é uma célula que tem esse formato em disco bicôncavo, né? É um formato discoide. Essa concavidade é onde a molécula de oxigênio ou gás carbônico é capaz de se ligar para ser transportada, tá? Por quê? Esse glóbulo vermelho, massa ou eritrócito, tem uma proteína que, inclusive, dá a cor vermelha característica ao sangue, que é a hemoglobina. Então, a hemoglobina, presente nas hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, vai ser capaz de se ligar ao oxigênio e ao gás carbônico para que eles possam ser transportados, tá? Qual que é o fluxo desse transporte? Toda vez que o sangue passa nos pulmões, ele pega o oxigênio e libera o gás carbônico para você eliminar para o ambiente externo. E toda vez que essas hemácias passarem pelos tecidos, ela faz o processo contrário. Ela libera o oxigênio para você utilizar no processo de respiração celular e pega o gás carbônico para levar para os pulmões e a gente eliminar para o ambiente externo, tá? Então, a hemoglobina, nas hemácias ou eritrócitos, elas acabam transportando oxigênio dos pulmões para o tecido e gás carbônico do tecido para os pulmões. Então, a hemoglobina seria essa molécula aqui. Ela tem alta, né, afinidade por moléculas de gás oxigênio e por moléculas de gás carbônico. O oxigênio, ela transporta dos pulmões para os tecidos e o gás carbônico dos tecidos para os pulmões. Só que, pessoal, o monóxido de carbono, que é o CO, na presença dele, a hemoglobina tem mais afinidade para se ligar a ele do que a molécula do oxigênio ou do gás carbônico. Então, quando você inspira, quando você inala monóxido de carbono, ele desloca a molécula do oxigênio e do gás carbônico da hemoglobina de suas hemácias. E isso é complicado, pessoal. Por quê? Se você não tem a capacidade da hemoglobina de se ligar ao gás carbônico, esse gás carbônico não vai para os pulmões para ser eliminado. E ele intoxica o organismo. E se você não consegue se ligar ao oxigênio, pior ainda, o oxigênio não chega até as mitocôndrias para ver a produção de energia e para a realização das atividades celulares. Por isso que você tem ali, né, um quadro de falta de ar e também o quê? Confusão mental, porque começa a faltar oxigênio no sistema nervoso. E faltando esse oxigênio, falta substrato, né, para a produção de energia no processo de respiração celular nas mitocôndrias. Então, pessoal, o que que acontece? O oxigênio, ele entra no organismo pela respiração e segue para os capilares pulmonares, onde as hemácias efetuam o recebimento desse gás, levam esse oxigênio para as células e recebe o gás carbônico para ser eliminado para o ambiente externo, por meio dos pulmões. Lá nas nossas células, assim que o oxigênio chega, as mitocôndrias vão utilizar ele para produzir, né, energia a partir do processo de respiração celular, que é utilizado para todas as reações vitais. Quando o monóxido de carbono
esse poluente, que é muito encontrado e eliminado por escapamento de veículos, né, entra na corrente sanguínea, ele vai afetar essa troca. A hemoglobina não consegue se livrar do monóxido de carbono e, por isso, não pode trocá-lo pelo oxigênio e, consequentemente, oxigenar o organismo. É por isso que o monóxido de carbono é um gás asfixiante sistêmico. Em média, pessoal, quando 30% das hemoglobinas estão ocupadas por monóxido de carbono, a célula já começa a apresentar sinais de hipóxia, tá? E quando essa saturação chega a 60%, já pode haver perca da consciência e levar o indivíduo a óbito, tá? No caso em específico da nossa situação problema, Carmen está sendo intoxicada pelo monóxido de carbono e por isso suas hemácias não estão conseguindo levar o oxigênio para as células e liberar o gás carbônico para o ambiente, causando mau funcionamento das organelas, que dependem da formação de ATP pelas mitocôndrias para realizar suas reações químicas. Inclusive, pessoal, tem inúmeros relatos de pessoas que se suicidam dessa forma. Acopla uma mangueira ao escapamento e faz com que o ar, né, que o gás eliminado pelo escapamento possa passar por interior do veículo com os vidros fechados, e ali a atmosfera vai ficar saturada de monóxido de carbono. Se o indivíduo estiver ali dentro, esse monóxido de carbono vai deslocando o gás oxigênio da hemoglobina. Sem oxigênio, as mitocôndrias não produzem energia, entra em hipóxia, falta oxigênio no cérebro, depois em outros órgãos, e o indivíduo tem perca da consciência, síncope, e ele pode vir a óbito, tá? Isso pode ocorrer não só de forma planejada, mas intencionalmente também. Já se houve o relato de muitas mortes de indivíduos que, ao de manhã, ligarem o carro e deixar ali por um tempo na garagem, né? A gente fala para esquentar o carro. Por vezes, a garagem, se ela for muito fechada, em um ambiente muito pequeno, pacientes ou indivíduos idosos, por exemplo, pode ser que ele comece a ter uma certa perca de consciência, uma hipóxia, e aí a hora que ele vai abrir a porta do carro para sair, ele já está tonto, aí pode ser que ele caia, a saturação de monóxido de carbono já esteja alta em suas hemoglobinas, e se não tiver alguém ali para acudir e retirá-lo do ambiente, né, ele pode vir a óbito devido ao excesso de monóxido de carbono liberado ali naquela garagem que era muito pequena e que saturou ali a atmosfera com monóxido de carbono, que é um gás altamente asfixiante e tóxico, né? Mas como que o organismo vai tirar esse monóxido de carbono do sangue para recobrar a consciência? Ou não faz isso? Então, aí, se o indivíduo for retirado, né, igual, por exemplo, ali na garagem está tudo muito fechado, mas se ele rapidamente for removido desse local e tiver em contato com uma atmosfera, né, com maior concentração de oxigênio, que possa permitir ali uma ventilação melhor, se tirou daquele ambiente onde a concentração do monóxido de carbono está muito alta, de acordo com que você vai inspirando o oxigênio, o monóxido de carbono ele consegue ser um pouco dispersado e eliminado, tá? Você tem que levar para um local mais arejado e que a atmosfera não esteja muito concentrada em monóxido de carbono. Mas dependendo da saturação ali, se estiver acima de 60%, já fica prejudicado, tá? Aí teria que entrar rapidamente com uma ventilação não invasiva, por exemplo, com um balão de oxigênio, né, com um galão de oxigênio, para permitir uma oxigenação e uma concentração maior do que o próprio ar atmosférico seria capaz de fornecer. Tá? Ou, Mas a gente. dependendo do Pode falar. grau de acometimento, o paciente tem que ser entubado para tentar fazer essa ventilação de uma forma mais eficiente, né? Vai depender do grau de acometimento, vai depender do condicionamento físico também, do indivíduo que foi acometido, da idade, né? Tudo isso vai interferir.
Então, que todo mundo já absorve esse monóxido de carbono no dia a dia. O organismo mesmo, ele já vai desintoxicando o próprio corpo. Numa cidade assim em que você tenha um alto grau de poluição, igual a gente deu o exemplo do estado de São Paulo, cidade de Cubatão, é comum as pessoas sentirem alguns desses sintomas, né? Como confusão mental, tontura, falta de ar, porque, como você disse, invariavelmente você está inspirando esse monóxido de carbono, né? Só que aí ali você está num ambiente aberto, mais arejado, que por mais que as suas funções celulares estejam um pouco prejudicadas, você ainda tem acesso a uma quantidade de oxigênio, né? Agora, num ambiente, numa garagem fechada, que não permite um arejamento, e o carro esteja ali ligado e jogando, né? Saturando essa atmosfera constantemente com monóxido de carbono, o indivíduo pode intoxicar e vir a óbito, tá? Entendi, obrigada. Bom, pessoal, nossa aula de hoje é isso, tá? Agradeço pelas perguntas, pela curiosidade, pela participação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer. Se não, a gente finaliza a aula. Estamos com esse conteúdo finalizando a sessão 4 da unidade 3 e todos os slides de aula, inclusive da aula de hoje, e assim que ela finalizar, vou postar a gravação, aí toda a unidade 3 estará finalizada, tá? E aí vocês podem realizar os exercícios lá. Se tiver alguma dúvida dos conteúdos anteriores, traz para a próxima aula, ok? Professor, mas a hemoglobina ela não tem mais afinidade pelo monóxido de carbono? Aí como que eu faço para ela querer ligar de novo ao oxigênio e não ao monóxido? Ela tem mais afinidade, mas por aquele processo de difusão, né, as substâncias tendem a sair do meio onde elas estão mais concentradas para onde está menos concentrada. Se você passa a ir para um local mais arejado, onde você tem oxigênio, o oxigênio tende a sair dos pulmões e a se ligar à hemoglobina, tá? Você desloca parte do monóxido de carbono, sim, devido à maior concentração de oxigênio a partir do ar atmosférico que você está inspirando. Você só não pode ficar num ambiente igual numa garagem fechada, aonde a quantidade de monóxido de carbono está sendo fornecida constantemente, né? Pela liberação lá, pelo escapamento do veículo, por exemplo. Tá bom, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula de quarta-feira que vem. Tchau, até mais. Muito obrigada. Tchau, professor. Boa semana. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado para vocês também.